A Senhoria Dostoiévski, parte 3. Talvez essa impressionabilidade exacerbada, esse desnudamento e essa desproteção de seus sentimentos tenham se desenvolvido com a solidão. Talvez essa impetuosidade do coração, preparada no irremediável silêncio penoso e sufocante de longas noites de insônia, entre anseios inconscientes e inquietações impacientes do espírito, estivesse finalmente prestes a explodir ou a encontrar desafogo. E devia ser isso mesmo, como costuma acontecer bruscamente nos dias tórridos e abafados, em que o céu repentinamente se torna todo negro e tempestade se derrama em chuva e fogo sobre a terra sedenta. Se pendura como pérolas de chuva nos ramos da esmeralda, fustiga a erva dos campos, abate sobre a terra os tenros cálices de flores, para que em seguida, aos primeiros raios do sol, tudo retornando à vida, se levante, se precipite ao encontro dele e solenemente lhe envie no céu o seu incenso doce, luxuriante, regozijando-se e exultando com a renovação de sua vida. Mas Ordinov agora não conseguiria sequer pensar no que se passava com ele. Ele mal se reconhecia. Quase nem se dera conta de que o ofício religioso havia terminado. E só deu por si quando já se enfiava atrás de sua desconhecida, entre a multidão que se aglomerava na saída. Às vezes encontrava seu olhar luminoso e surpreendente. Forçada a se deter a todo instante pelo povo que saía, voltou-se para ele várias vezes. Era evidente que seu espanto crescia cada vez mais, e de repente ficou rubra, como se fosse o reflexo de um incêndio. Nesse instante, o velho do dia anterior retornou repentinamente da multidão e a pegou pelo braço. Ordinov encontrou de novo seu olhar colérico e malicioso, e um estranho sentimento de ódio confrangeu-lhe de súbito o coração. Por fim os perdeu de vista na escuridão. Então, num esforço sobrenatural, lançou-se adiante com ímpeto e saiu da igreja. Mas nem o ar fresco da tarde conseguia refrescá-lo. Tirava-lhe o fôlego, oprimia-lhe o peito, e seu coração começou a bater lentamente e com força, como se quisesse lhe saltar do peito. Por fim, viu que havia realmente perdido de vistas os seus desconhecidos. Eles já não estavam nem na rua, nem na travessa, mas na cabeça de Ordinov já havia ocorrido uma ideia. Se armado um desses planos arrevesados, decisivos, que não obstante sejam sempre desatinados em semelhantes ocasiões, todavia quase sempre acabavam dando certo e sendo bem-sucedidos no dia seguinte. Passado esse dia, passada a noite, às 8 horas da manhã, ele se aproximou do prédio pelo lado da viela e entrou no pequeno pátio dos fundos, estreito, sujo e imundo, uma espécie de fossa de lixo do prédio. O porteiro, que estava fazendo alguma coisa no pátio, deteve-se, apoiou no queixo o cabo de sua pá. Mediu Ordinov da cabeça aos pés com os olhos e perguntou-lhe o que desejava. O porteiro era um rapaz de uns 25 anos, miúdo, com um rosto extremamente envelhecido, encarquilhado, de ascendência tártara. Estou procurando um alojamento, respondeu Ordinov com impaciência. Que alojamento? Perguntou o porteiro com um risinho. Olhou para Ordinov de um jeito como quem está a par do assunto. Preciso alugar de algum locatário, respondeu Ordinov. Nesse pátio não tem, respondeu o porteiro. E aqui? Nem aqui, rapaz. Mas onde pode ser? Será que alguém possa me ceder? Disse Ordinov, dando ao porteiro uma moeda de 10 copeques. O tártaro deu uma olhada em Ordinov, pegou a moeda de 10 copeques. Em seguida, tornou a pegar sua pá e, após um breve silêncio, declarou que não há alojamento.
mas o rapaz já não ouvia. Por umas tábuas meio podres e oscilantes estendidas sobre uma poça, dirigia-se para os anexos do prédio, pela única saída do pátio, que de tão escura, suja e imunda, parecia inundada de lama. No piso inferior morava um pobre fabricante de ataúdes. Depois de transpor sua engenhosa oficina, Ordnov subiu para o andar de cima por uma escada em espiral semidestruída. Apalpou no escuro uma porta grossa e rude, revestida de farrapas de esteira, e encontrou uma fechadura, depois a entreabriu. Ele não se enganara. Diante dele estava seu velho conhecido, que o encarava cheio de espanto. — O que você quer? Perguntou ele com voz entrecortada e quase num sussurro. — Tem quarto para alugar? Perguntou Ordnov, esquecendo quase tudo o que queria dizer. Tinha avistado por cima do ombro do velho sua desconhecida. Sem responder, o velho foi fechando a porta e empurrando Ordnov com ela. — Temos um quarto! Ressoou de repente a voz meiga da jovem. Então não é essa voz, deixa eu refazer. — Temos um quarto! Ressoou de repente a voz meiga da jovem. O velho deixou a porta livre. — Estou precisando de um canto, disse Ordnov, entrando apressadamente no apartamento e se dirigindo à sua beldade. Mas, ao olhar para os seus futuros senhorios, ficou pasmo, como que petrificado. Uma cena muda e impressionante desenrolou-se diante de seus olhos. O velho estava pálido como um cadáver. Parecia prestes a desmaiar. Deitou sobre a mulher um olhar de chumbo fixo e penetrante. Também ela, a princípio, empalideceu. Mas depois o sangue afluiu-lhe todo o rosto, e seus olhos cintilaram de modo meio estranho. Então ela conduziu Ordnov para um outro cubículo. O apartamento todo consistia em um único cômodo bem amplo, dividido em 3 compartimentos por 2 tabiques. A entrada dava diretamente para uma antessala estreita e escura. Em frente havia uma porta que conduzia ao outro lado do tabique. Evidentemente o quarto dos donos da casa. À direita, atravessando a antessala, se passava para o quarto que estava sendo alugado. Era bem estreito e apertado, espremido pelo tabique contra 2 janelas baixas. A casa estava toda atravancada e atulhada de objetos indispensáveis a qualquer residência. Era pobre e apertada, mas na medida do possível limpa. Os móveis consistiam em uma mesa branca modesta, 2 cadeiras também modestas e bancos em ambos os lados das paredes. Sob a prateleira, no canto, havia uma imagem grande e antiga, com auréola dourada, e uma lamparina acesa diante dela. No quarto alugado, em parte da antessala, ficava um forno a lenha russo, que era enorme e desajeitado. Na Rússia, as construções urbanas em geral são construídas de enormes prédios de apartamentos, uma forma de facilitar a calefação no inverno. O forno russo, pelo enorme espaço que ocupa, era mais encontrado no campo em casas térreas. Trata-se de uma estrutura retangular de alvenaria, com chaminé, que serve de aparelho de cozinha e para o aquecimento interno, além de funcionar como divisor de ambientes. A área sobre o forno, junto ao teto, pode ser utilizada como local de dormir e para tratamento de doentes, por conservar a temperatura. Isso foi uma nota do tradutor. Fim. Era evidente que não dava para viver em 3 num apartamento desses. Começaram a tratar do aluguel, mas com tal incoerência que custaram a se entender. Ordnov, a 2 passos dela, podia ouvir-lhe as batidas do coração. Percebia que ela tremia toda de emoção e, quem sabe, de medo. Por fim, acabaram a chegar num acordo. O rapaz comunicou-lhe que se mudaria imediatamente e lançou um olhar para o dono da casa. O velho, parado à porta, ainda estava pálido, mas um sorriso sereno e até pensativo se insinuava em seus lábios. Ao encontrar o olhar de Ordnov, tornou a franzir as sobrancelhas. — Tem passaporte?
Perguntou ele, de repente, alto, com uma voz entrecortada, sem abrir-lhe a porta de entrada. Sim, respondeu Ordinov, um pouco desconcertado. Quem é você, rapaz? Sou Vassili Ordinov, nobre. Não trabalho, me dedico às minhas coisas. Respondeu ele, imitando o tom do velho. E eu também, respondeu o velho. Sou Ilya Amorim, burguês. É suficiente para você, rapaz? Pode ir. Em uma hora, Ordinov já estava de novo no apartamento. Para surpresa, não só sua, como também de seu alemão, que já começava a desconfiar, junto com a obediente Tikhain, de que o inquilino que aparecera os havia enganado. O próprio Ordinov não entendia como tudo isso havia se dado, mas nem queria entender. 2. O coração batia-lhe de tal maneira que sentiu turvar-se-lhe a vista e a cabeça começar a girar. Maquinalmente pôs-se a acomodar seus míseros pertences no novo alojamento. Desatou um embrulho com vários objetos indispensáveis, abriu um baú de livros e começou a colocá-los sobre a mesa. Mas logo largou mão de todo esse trabalho. A imagem da mulher que ao primeiro encontro havia perturbado e transtornado toda a sua existência, enchendo-lhe o coração de um entusiasmo tão convulsivo e incontrolável, resplandecia a todo instante diante de seus olhos. Era tanta felicidade invadindo de uma só vez sua miserável vida, que seus pensamentos se obscureciam e seu espírito sufocavam em angústia e ansiedade. Pegou o passaporte e foi levá-lo ao seu senhorio na espera de vê-la. Mas Morim mal entreabriu a porta. Pegou o documento e lhe disse: Está bem, rapaz, fique em paz. E tornou a se trancar no quarto. Uma sensação desagradável apoderou-se de Ordinov. Sem saber porquê, começava a lhe fazer mal olhar para esse velho. Em seu lugar havia algo desdenhoso e maldoso. Mas essa impressão desagradável logo se dissipou, melhor dizendo. Havia já 3 dias que Ordinov vivia numa espécie de turbilhão, em comparação com a calmaria da vida que levava antes. Mas não estava em condições e chegava até a sentir medo de refletir sobre isso. Tudo havia se baralhado e se confundido em sua existência. Tinha a profunda sensação de que toda a sua vida, como que se partira ao meio, estava possuído por um único desejo, uma única expectativa, e nenhum outro pensamento o perturbava. Perplexo, retornou ao seu quarto. Ali, junto ao forno, uma velhota baixa e encurvada cuidava de preparar a comida. Estava tão suja e vestia trapos tão repugnantes que dava pena de olhar para ela. Passava a impressão de ser muito má e de vez em quando resmungava alguma coisa consigo mesma, resignando com os lábios. Era a criada da casa. Ordinov quis puxar conversa com ela. Mas ela não respondeu, sem dúvida, por maldade. Enfim chegou a hora do almoço. A velha retirou do forno uma sopa de repolho, pastéis e carne, e levou aos patrões. Serviu a mesma coisa a Ordinov. Após o almoço, reinou no apartamento um silêncio mortal. Ordinov pegou um livro e ficou folheando-o por longo tempo, e se esforçando para atinar o sentido do que já havia lido pela enésima vez. Impaciente, largou o livro e quis de novo tentar pôr seus trastes em ordem. Por fim vestiu o capote, pegou seu gorro e saiu para a rua. Andando ao acaso, sem atentar o caminho, fazia todo o esforço possível para se concentrar, juntar seus pensamentos desordenados e refletir ao menos um pouco sobre sua situação. Mas esse esforço só fazia afundá-lo ainda mais em aflições e torturas. Uma febre alternada com calafrios apoderava-se dele e por momentos repentinamente. O coração começava a bater-lhe com tanta força que se viu obrigado a se apoiar em alguma parede. Não, antes a morte, pensava ele, antes a morte. Murmurava com lábios inflamados, tremendo sem pensar muito no que dizia. Caminhou durante muito tempo, por fim, ao sentir que estava ensopado até os ossos, e só então se deu conta de que chovia a cântaros.
Voltou para casa. Perto do prédio viu seu porteiro. Teve a impressão de que por uns momentos o Tártaro o ficara observando atentamente e com curiosidade. Só retomara seu caminho ao perceber que tinha sido visto. Vamos interromper aqui a parte 3. A nossa parte 3, que na verdade é a parte 2 do livro, mas espero que vocês entendam.